Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao A Casa é Sua. Dessa vez nós estamos aqui, eu, Sandra e Sabrina Miller. Nós vamos falar um pouco sobre presença, sobre saúde mental e sobre essa qualidade de vida que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Quero começar com uma poesia para a gente tentar entender a nossa realidade de um outro lugar, um pouco mais sensível. De repente, tudo mudou. Desprevenidos, ninguém se preparou, em um piscar de olhos a vida chacoalhou. Uma pandemia eclodiu, uma onda de insegurança surgiu, uma sensação de medo invadiu nossas saúdes ameaçadas, nossas rotinas reviradas, as certezas despedaçadas e, de repente, como que num instante, a perspectiva de futuro ficou distante. O mundo frenético e acelerado sente-se desafiado, encontra-se desarmado e preocupado. Não tem para onde fugir, hora de refletir. Para onde queremos ir? Oportunidade para uma pausa, sem culpar, ponderar sobre a causa. Mesmo na crise, tentar se fortalecer e desta lição, o que posso aprender? Cuidar da imunidade, cultivar hábitos que trazem vitalidade, valorizar a vida em família e a amizade. Mesmo querendo, nem sempre é fácil que algo mude. Estilo de vida depende de escolha e de atitude. Qual é a prioridade que damos à nossa saúde? Mesmo em meio à dificuldade, nos lembramos de abrir espaço para o que traz felicidade? Será que sabemos diferenciar uma alegria fugaz daquilo que realmente nos preenche e traz paz? Certamente precisamos de estabilidade e segurança financeira, mas qual a importância que atribuímos à satisfação passageira? Claro, precisamos e queremos diversão, falar bobagem e rir até rolar no chão. Crescemos com arte, cultura e lazer. É saudável dormir, descansar e muitas vezes nada fazer. Cada um deve explorar e descobrir com o que a sua alma quer se nutrir. Há que se regar a própria saúde mental, dedicar-se ao que alimenta o bem-estar emocional. O sofrimento também faz parte, é algo natural, mas nenhuma emoção deveria ser incapacitante ou prejudicial. Cada dia pode ser uma nova inspiração. Não desista, busque seu sentido de vida e motivação, insista. Se engana quem pensa que saúde é apenas a ausência de doença. Saúde é bem-estar físico, psicológico, social e, para alguns, também espiritual. São conquistas, desejos, mas, acima de tudo, uma constante no desenvolvimento pessoal. Se cuide, se abrace, se ame, descubra e invista no seu potencial. Como diz o ditado, para morrer basta estar vivo. Portanto, que possamos ser e achar sempre um bom motivo para fazer valer este presente que nos foi concedido. Muito bem-vinda, Sabrina Miller, para essa nossa conversa tão especial no dia de hoje, iniciada aqui com uma poesia de Carolina Menezes, que está no relatório que foi disponibilizado e publicado essa semana sobre saúde mental, a quarta onda. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, focando e iniciando a nossa conversa aqui com Sabrina, querendo saber, Sabrina, o que você faz no presente, aí no seu sofá? Oi, Sandra, obrigada. É uma alegria estar aqui com você. Obrigada pela linda poesia. O que eu faço no sofá da minha sala? O sofá, para mim, é sinônimo de família.
Porque quando eu estou sozinha, eu não sou muito de televisão ou de... Eu tenho outros cantinhos de leitura que eu gosto de ler na minha casa, mas o sofá é onde nós nos reunimos. Ah, o meu filho gosta de brincar na sala, ele tem o quarto dele, mas ele gosta dos brinquedinhos de trazer para a sala. Nós assistimos filmes juntos ali, eu já penso no baldinho dele de pipoca. Eu tenho 2 enteados, quando eles vêm visitar, a gente se senta, a família toda na sala para conversar. Quando meu pai ou minha mãe vem me visitar, normalmente é na sala que a gente se senta. Então tem famílias que se reúnem na cozinha, né? Na sala de jantar, ou na área de churrasco. A minha família é de sala. Então, para mim, o sofá da sala me remete à família. Que delícia, que delícia. Como é bom a gente poder se reunir e estar em contato com as pessoas que estão tão próximas da gente, usando esse espaço para isso, né? Sabrina, a gente se conheceu num contexto profissional, mas eu também entendo que é como se fosse uma família, né? Quando a gente começou o FLab no Feliciense, a Carla comentou assim: temos uma pessoa para ser a nossa professora de meditação e de presença, e foi ali que a gente se conectou. E dali surgiu uma grande amizade que continua até hoje. E você é psicóloga, é pós-graduada em psicologia positiva, é professora de inglês, já teve uma escola de inglês, hoje é professora de yoga, de bem-estar, de presença. E eu queria entender o que foi que te fez chegar até aqui, como você deixou de ser essa professora e empresária, né, do ramo da educação de línguas, para se tornar uma professora, educadora e transformadora para o bem-estar. Sandra, é verdade. Você foi um dos presentes que o Instituto Feliciência e que a vida me deu, essa amizade que a gente nutre com muito carinho. Eu já estive professora de inglês, não estou mais. Um caminho que foi interessante porque logo antes dos 18 anos, eu entrei na faculdade de psicologia. Eu nunca tive dúvida quanto ao que eu queria na minha graduação. Minha mãe é terapeuta, sempre foi, sempre me interessou muito a psicologia. E eu tinha uma paixão paralela que é minha. Eu sempre gostei de idiomas. Engraçado, na minha família ninguém falava inglês ou outra língua, mas eu desde criança eu queria. Então um casal de missionários se mudou para a rua onde eu morava. Eles eram americanos e eu fui pedir para ela me dar aula. E assim eu comecei a estudar inglês e depois fui para o cursinho de inglês. Então, na mesma época que eu entrei na faculdade de psicologia, eu comecei a dar aula de inglês em cursos de idiomas. Então, os 2 caminhos foram seguindo juntos por um tempo. E depois, no finalzinho da faculdade, eu tive a oportunidade de morar fora. Eu tranquei o curso e fui ficar 1 ano nos Estados Unidos estudando inglês. Acabou que eu decidi tentar ver se eu seria aceita para a faculdade lá e eu fui. Eu fui fazendo as provas e passando. Eu fui Uau! fazendo as entrevistas e fui passando e entrei na faculdade lá. E fiquei naquele, e agora? Eu vim para ficar 1 ano, né? O que eu faço? Acabei ficando 4 anos. Olha, E estudando, trabalhando e vivendo mesmo lá. Quando eu voltei, depois de 4 anos, eu acabei tendo uma ideia, depois de um tempo de ter voltado, né? De um método de inglês para executivos. Eu sempre tive uma visão diferente de educação. Eu entendia que nem sempre você consegue encaixar tudo numa caixinha. E assim foi também com a minha formação na psicologia, quando você tem que escolher a, a linha na qual você vai atuar na clínica da faculdade, você escolhe a linha na qual você vai se formar na clínica. Eu escolhi a fenomenologia, que era a menos popular, mas é aquela teoria que entende que cada pessoa é um fenômeno, que você não vai encaixar todas as pessoas nos mesmos rótulos, vamos dizer. E assim eu fiz também com o inglês. Eu comecei a observar, a entender que as pessoas não se encaixariam sempre no mesmo método, na mesma caixinha.
E comecei com aulas customizadas, né, para executivos, preparando para viagens, preparando para apresentações em inglês. E deu muito mais certo do que eu esperava. A Olha ideia só. era dar aulas particulares. Quando eu vi, eu tinha uma empresa, eu tinha uma equipe, eu Uau. tinha 300 clientes, 300 alunos na escola circulando, parcerias com grandes empresas e gostava muito do que eu fazia. Sempre fiz com muito amor. Só que a gente, mesmo fazendo o que ama, comete excessos, né? Então foram 10 anos com a escola, trabalhávamos com, depois foi se expandindo, né? Com as aulas para executivos, depois com cursos comuns também. E depois sempre começa, dá aula para o meu filho, dá aula para o meu filho. Aí eu coloquei uma parte kids na escola, já Ah, também um outro negócio paralelo, e foi crescendo muito. Fazíamos traduções, serviço de interpretação. Mas depois de 10 anos ali com a escola, e como eu falei, mesmo quando a gente faz o que ama, a gente comete excessos, eu comecei a fazer tudo demais. Eu trabalhava demais, eu corria demais, eu tinha responsabilidades demais, eu trabalhava horas demais. E a única coisa que eu estava fazendo de menos era olhar para mim. E eu entrei nesse turbilhão no qual muitas pessoas estão hoje. Aquele turbilhão criado por nossos próprios excessos. E parece que eu não achava mais a saída desse turbilhão. E como eu não estava olhando para mim, eu não vi os pequenos sinais de que eu estava em desequilíbrio. Claro que é óbvio, você pensando hoje, a pessoa trabalha das 7 da manhã às 11 da noite, ou às vezes passa a noite toda trabalhando, você está em desequilíbrio, mas quando você está ali, dentro daquela rotina, aquilo vira o comum, vira o normal. Então, eu tomei um susto com a minha saúde, foi o chacoalhão que eu precisava, tá? Às vezes você tem que levar um chacoalhão para perceber o desequilíbrio, ou para olhar para você. E fiz o tratamento, mas aquilo eu comecei a questionar, por que isso está acontecendo? E foi ótimo, que me fez olhar para dentro de novo, entender que eu estava em desequilíbrio, entender que eu precisava me cuidar. E foi aí que chegou a meditação na minha vida. Uma amiga começou a falar para mim, Sá, você tem que meditar. E acredite ou não, Sandra, você que hoje conhece o meu trabalho, eu falava assim, não é para mim. olha, Eu já fui essa pessoa resistente à meditação. uau. E isso hoje me ajuda a entender as pessoas que são resistentes. Me ajuda a entender as pessoas que estão tão inseridas no mundo corporativo que pensam que é impossível. Mas como eu estava com medo, porque eu estava com problema de saúde, eu resolvi tentar. E eu fui insistindo. No começo não foi fácil, eu não sabia parar, eu não sabia mais olhar para mim, mas exigiu esforço e intenção. E encontrar aquela técnica que funcionasse para mim. Então eu comecei a desenvolver o hábito da meditação. Eu comecei na aula de yoga, porque todo dia 10 eu ia pagar, mas eu não fazia aula. Olha E eu só. comecei, você entende, né? Então eu comecei a ir de verdade nas aulas de yoga e buscar uns tratamentos complementares, integrativos, aromaterapia. Fui diminuindo o meu ritmo, a minha equipe era maravilhosa e eles foram essenciais nesse processo de eu precisar me afastar para me cuidar, né? Só que nisso eu fui me distanciando daquela rotina da escola, parece que eu não cabia mais ali. E isso, claro, não foi de um dia para o outro, né? E eu comecei a trabalhar o desapego e comecei a entender que aquele ciclo ia se encerrando na minha vida. Então eu acabei vendendo a escola, a empresa, quase que exatamente quando completou 10 anos, e Uau. enxergando claramente o encerramento daquele ciclo. Como eu falei, trabalhei o desapego, encerrei o ciclo com muito amor e gratidão. Eles têm sucesso até hoje, a empresa vai bem até hoje, eu sou muito feliz com isso. E, e eu, então, parti para um processo de me ressignificar. Porque por muito tempo, Sandra, eu era meu CNPJ. Quem é você? Eu sou a dona da escola tal. Você é a Sabrina da empresa? Sou. Sabe assumir seu sobrenome? Sei bem. E aí? Quem era eu agora? Quem sou eu? Não sabia. Então, eu felizmente pude me permitir um ano para me ressignificar. O meu marido foi a pessoa que mais me apoiou.
Inclusive, antes mesmo, ele foi a primeira pessoa que enxergou. Ele falava para mim: você quer vender a empresa? Porque eu estava num ponto que eu chegava à noite para fazer relatório, abria o laptop e começava a chorar. Ele falava: você quer vender? Mas quando ele começou a falar, era algo que para mim ainda não fazia sentido. Então ele me apoiou muito, isso foi muito importante. Na verdade, foi a única pessoa com quem eu conversei quando eu decidi, porque eu sabia que eu ia ser muito julgada. E eu fui, tá? Não se vende um negócio de sucesso em meio à crise econômica. Eu fui muito julgada. O quê? Você vendeu a empresa para estudar yoga? Até um pouco de ironia eu ouvia. Mas eu estava tão certa do que eu queria, mas no momento da decisão, eu só falei com ele. Era o apoio que eu precisava. Então, eu me permiti 1 ano para me ressignificar. E nesse período, o médico tinha me dado 6 meses para decidir se ia me operar ou não, porque eu estava com um pequeno tumor na hipófise. E benigno, felizmente, mas é uma cirurgia que é complicada, é pelas vias ópticas. Eu não queria fazer, né? Passa próximo às vias ópticas. Ele me deu 6 meses. Nesses 6 meses, eu fiz um 360 na minha vida, né? E quando eu voltei, ele ficou surpreso. Não vamos te operar, vamos esperar mais 6 meses. Bom, dando um pulo aí para o futuro, hoje eu volto a cada 2 anos. Uau! E a última vez que eu voltei e ele viu minha ressonância, ele falou: Sabrina, se eu não tivesse te acompanhado por todo o processo, eu ia questionar meu próprio diagnóstico. Hoje, no laudo da ressonância, eles sugerem um cisto. Então, Olha. é algo que não está ali, não tenho mais nenhum sintoma há muito tempo. Eu tive logo no começo. Perdi visão periférica, tive muitos sintomas assim bem chatinhos. Naquela época eu já não tinha mais nada, depois de 6 meses. Então, mas é algo que teve uma função na minha vida. Sim. Né? Então, eu quis me formar em tudo que me curou. Aí eu fui me certificar em yoga, me certificar em meditação, até em aromaterapia, porque eu sou muito curiosa e o amor ao aprendizado é minha segunda força. E eu precisava entender por quê. Não era suficiente para mim praticar. Por que a meditação mudou tanto a minha vida? Como que eu sou outra pessoa agora com essa prática? O que a yoga fez com o meu corpo? Então eu queria entender. Aí eu fui fazer a formação, né? Na meditação, na yoga, na aromaterapia. E começou a brotar no meu coração aquela vontade da psicologia. Eu só era formada, eu não tinha atuado com psicologia. Mas eu não me encaixava mais na psicologia clássica. E eis que eu me encontro com a psicologia positiva, que fez então todo sentido para mim. E eu fui fazer a pós-graduação, psicologia positiva. E não parei mais, né? Agora já estou na pós-graduação em neurociência, já fiz a certificação em mindfulness. E meu foco hoje de estudo e de trabalho é a meditação, a atenção plena e seus benefícios. É isso que eu estudo, é isso que eu busco entender e é isso que eu busco expandir. As práticas de bem-estar como instrumento de mudança. Pois é, e é isso que me chama atenção, porque você fez uma jornada que foi sua, de descoberta de quem é essa Sabrina que está aqui dentro, e que por mais que seja curiosa, que goste de aprender, de explorar coisas novas, se deixou explorar, né? Ir explorando, explorando, que em algum momento já não estava fazendo mais sentido. E quando você trouxe de volta a sua atenção para dentro de você, aquilo que estava ali como sendo uma possibilidade de ressignificar e de cura, né, para a sua doença, para aquilo que estava ali se apresentando como algo que possivelmente até por conta do contexto estava te adoecendo, de repente, né? De repente não, né? Com o esforço que você fez, te trouxe de fato uma melhora, e essa melhora que hoje se transformou numa profissão. Você é reconhecida pelo que faz, pela competência,
pela inteireza com que entrega esse tipo de suporte para as pessoas. Eu mesma tenho me beneficiado muito disso e sendo guiada várias vezes em contextos diferentes nas meditações, aprendendo muito sobre a mente, sobre o corpo, sobre as emoções com você. E uma coisa me chama a atenção hoje e que eu acho que muitas pessoas às vezes entendem que faz parte do mesmo conjunto de coisas, mas não entendem que existe diferença e o que é que são essas diferenças, e é sobre isso que eu queria te perguntar agora. Você é professora de mindfulness, professora de meditação e professora de yoga. Em que se complementam essas técnicas, práticas e conhecimentos, e qual a diferença entre elas? A diferença é basicamente a meditação é uma prática da mente, que vai te levar a mais clareza mental, a um estado diferente de consciência. A yoga, ou o yoga, né? Usa-se os dois termos, é uma prática corporal. Mindfulness pode ser praticado, mas é um modo de vida, é uma consciência, é o estar presente. Na minha visão, os três se complementam e são igualmente necessários. Por quê? Com as nossas mentes agitadas que temos hoje, com o excesso de estímulos que essas mentes recebem, precisamos de uma prática que cuide da mente. Precisamos também de uma prática corporal, principalmente uma que traga a conexão entre corpo e mente, que é o que faz o yoga. Exato. E precisamos desenvolver a habilidade de estarmos presentes e conscientes, que é o que traz o mindfulness. Isso me remete à definição de saúde que a OMS traz. Diz o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a mera ausência de doenças ou enfermidade. Essa é a definição de saúde desde 1946 pela OMS. Mas parece que só agora nós chegamos a esse entendimento. E quando você pensa nessas três práticas que você falou, a gente está falando de saúde física, mental e social. Então elas se complementam. Você pode usar técnicas de mindfulness na meditação? A meditação te leva a uma mente mais mindful, ou seja, mais presente? E o yoga faz essa conexão, porque muitas vezes o seu corpo e a sua mente não estão no mesmo lugar. E aí que vem aquele automatismo, aquela distração. E quando mente e corpo estão conectados, é aí que surge essa saúde integral, né? Perfeito, perfeito. Até porque nós somos seres e todas essas partes e perspectivas nos complementam, né? Muitas vezes a gente fica focado naquilo que é da mente e se esquece do corpo, ou vice-versa. Como é importante a gente entender que tudo isso está integrado e que saúde significa cuidar de tudo isso, né? Estar bem em todas essas perspectivas. Uma coisa que aconteceu conosco durante a primeira turma do Conscientemente, que é o seu programa, e explica melhor aí para os nossos ouvintes como que funciona, mas o que eu senti de diferença nesse movimento que nós fizemos ao longo de 8 semanas é que se criou uma conexão entre as pessoas. Isso eu não esperava. Eu esperava que fosse uma aula, que a gente aprendesse algumas técnicas quando a gente fala de meditar, de praticar yoga, de praticar mindful. A gente pensa assim, sou eu comigo mesma e aprendendo aqui a olhar para dentro, cuidar de mim. Mas o fato da gente estar ali conectado, aprendendo, desenvolvendo e praticando algo juntos, criou algo para mim que está numa outra camada do bem-estar, que eu acho que leva a gente para entender o que significa bem-estar social. E aí eu queria que você, que já não está mais na primeira turma, conta para a gente quantas turmas já teve, o que você está percebendo acontecer neste contexto e por que as práticas em grupo, em comunidade ou dentro de organizações traz benefícios complementares. O programa Conscientemente é um programa pelo qual eu tenho muito carinho, porque ele é fruto
de todos os meus estudos, o meu conhecimento, a minha experiência, o meu trabalho. Porque ele vem trazendo conceitos da psicologia positiva, da neurociência, da filosofia do yoga e meditação e mindfulness. Ou seja, tudo que eu busco integrar no meu entendimento da meditação, das práticas de bem-estar, eles estão todos presentes É mesmo. nesse programa, né? Então, é um resultado mesmo de tudo que eu venho fazendo. E eu acho que é muito importante eu ter passado por todo esse processo que eu passei na minha história, porque eu consigo entender de onde vêm as pessoas. Eu, quando vou para uma organização, eu entendo aquela pessoa que está tão inserida na sua rotina corporativa que pensa que não é capaz de meditar ou de se cuidar, né? Então, mas isso só é possível hoje, tanto no programa, no meu trabalho, porque eu consegui. Porque hoje eu pratico todo dia a meditação. Eu passei pelas mudanças que ela traz. Então, para mim, não é só uma teoria, é uma verdade. Sim. Né? Então, eu entendo que quando eu vou numa corporação, as técnicas têm que ser simplificadas, as pausas têm que ser curtas. Eles têm que poder inserir as pausas na sua própria rotina, em vez de ter que mudar a agenda para adotar a prática, né? Mas aí, vindo para o Conscientemente, ele é um programa de 8 semanas, é um caminho pelo autoconhecimento, a partir da psicologia positiva, e ao longo desse caminho, inserimos de forma natural as práticas meditativas na rotina, de forma simples, porém muito eficaz. Qual o objetivo? Que ao final haja uma maior consciência dos processos mentais e dos próprios processos emocionais. Porque quando há uma autoconsciência, quando você conhece os seus pensamentos, a sua mente, as suas emoções, aí é que há uma grande mudança. E como benefício extra vem o desenvolver da prática meditativa, o adotar a prática meditativa na sua rotina, com todos os seus benefícios para a saúde física, mental e emocional, né? Então, é um programa que foi desenvolvido com muito estudo, com muito embasamento teórico, mas que é muito acolhedor e que propositalmente é feito em grupo. Como você notou, há algo de muito rico no florescimento em grupos, né? A gente tem o grupinho de apoio ali no WhatsApp, aquelas trocas são fundamentais, assim como as trocas nos encontros ao vivo. Então, há um florescer em grupo, e isso é essencial nesse processo. A gente está agora na 3ª turma, e eu Uau! estou muito feliz mesmo com os resultados, com as participações, com os resultados das escalas. Então, estou muito feliz com esse programa, ele vai continuar acontecendo e, por enquanto, tem cumprido o seu objetivo. É, Sabrina, e uma coisa que, como participante, eu notei que aconteceu é que quando você está praticando, aprendendo sozinho, e muitas vezes a gente hoje aprendendo no online. Tem muitas coisas que a gente está aprendendo sozinho mesmo e é só para a gente, não tem interação. No caso, o seu programa não é, né, sozinho, a gente faz lives semanais ao vivo, então esse grupo se encontra, compartilha seu próprio desenvolvimento. E lá no grupo de WhatsApp, ainda que pudesse ser, né, algo solto, não é? Existe um guia, né, um guia mesmo, que são essas práticas da semana. Então, o fato de você estar praticando algo que você está aprendendo e ter outras pessoas ali praticando e compartilhando também dentro da proposta do que a gente aprendeu naquela semana faz muita diferença. Então, ainda que você não esteja com muita disponibilidade, ver que outras pessoas também não tendo disponibilidade vão lá, estão fazendo, estão compartilhando, isso gera um reforço, eu acho, um reforço que reforça para a gente mesmo o desejo de fazer parte desse movimento que é maior, que não é só a gente se transformando, e dá energia para que a gente
mantenha um ritmo, ainda que seja o nosso ritmo, que a gente acompanhe o grupo. E tá numa esfera diferente mesmo. E quando a gente fala, tem muitas dessas práticas que são feitas em grupo, né? Se estimula comunidades a praticarem em grupo. Agora eu entendo porque eu não entendia, porque não é só para dentro, é para fora e tem a ver com essa força da conexão. E da mesma forma que você dizia para a gente aqui no início, unir, né, pensamento, corpo e consciência, existe uma outra camada, que é a camada da conexão, e é possível praticar presença e desenvolver a presença dentro de um ambiente de conexão, e isso é poderoso demais. Existe uma outra energia que nos envolve, nos movimenta além das nossas próprias energias, né? Sim, as práticas que são sugeridas para a semana são especialmente elaboradas porque você já participou, você sabe, tem um tema a cada semana e as práticas sugeridas para aquela semana são associadas ao tema. A sequência do tema de cada semana é uma sequência lógica que vai fazendo sentido e essas práticas são acompanhadas no grupo, assim como algumas reflexões que eu vou jogando no grupo, Sim. e essas trocas são muito ricas. E mesmo nas corporações, com os projetos de bem-estar, um dos relatos é uma melhora positiva nas relações. Claro que sim, né? Se você está mais presente, você está mais atento, você é mais empático, mais compassivo, você tem mais clareza na hora de se expressar, você tem menos julgamento, que são todos benefícios de estar mais atento, isso muda qualquer relação de fato, né? Exato, exato. E cria uma conexão entre as pessoas que passa, e eu acho que isso é muito útil dentro de um ambiente corporativo, que a gente sabe o quanto as relações importam, seja na vida pessoal, seja na profissional, cria uma conexão entre essas pessoas que estão se desenvolvendo e estando ali praticando essa habilidade tão importante que é a presença, gerando uma conexão mais forte. E a gente fala de organização, pensa em time, né? Como é importante trabalhar isso. Então, imagino que quando uma organização te convida para fazer algum trabalho, intervenção, palestra, capacitação, transformação dentro do seu contexto, de alguma forma ela já despertou para a importância disso. É isso que você encontra nas organizações? Sim, e isso mudou muito ao longo da pandemia, tá? Ainda eu vejo a resistência bem menor hoje. Empresas que eu não imaginava, de ramos que eu não imaginava, buscando. E muitas me procuram após uma pesquisa com os colaboradores de que tema eles gostariam. As pessoas Olha, que têm bom. pedido bem-estar, têm pedido meditação. Então, eu acho que tanto as pessoas quanto as organizações começam a se abrir e começam a entender a importância do autocuidado, né? Então, eu já venho há algum tempo batendo nessa tecla, e lá atrás, quando eu comecei com o Projeto Some, tinha bem mais resistência, era algo que não cabia nas despesas da empresa. E hoje eu já vejo essa busca cada vez maior e a pandemia trouxe esse entendimento de que cuidar do bem-estar, cuidar da saúde mental, emocional, mesmo física, das pessoas e da organização não é tendência, não é modinha, é prioridade, é necessidade. Então, eu vejo que isso começa a acontecer agora. Exato. Tanto não é tendência e é uma prioridade que estudos dessa semana e pesquisas que estão sendo divulgadas e veiculadas nas revistas sobre RH dessa semana colocam que a gente está entrando na quarta onda da pandemia, onde o principal objeto de necessidade, de demanda é a saúde mental. Então, passamos pelo momento 1, que é o momento da procura por saúde, então as pessoas descobrindo que estavam contaminadas, buscando serviços de saúde. A segunda onda, que foi um momento de lidar com as dificuldades de falta de suprimentos para essa saúde, para atender
atender ao volume de demanda que não era suficiente, os recursos não eram suficientes. A terceira onda, que foi a onda da economia, não significa que as ondas anteriores deixaram de fazer o seu movimento, mas é que chega num momento de ápice de necessidade que chama atenção, e a gente está entrando agora na quarta onda. Então, imagino que de agora em diante, este tema passa a estar na pauta das organizações, do mercado, das pessoas, porque a gente já sabe que não é algo que passa rapidamente, né? Muitas vezes em eventos como esse, de uma crise localizado, você tem todo um contexto que te ajuda a recuperar. A gente está passando por um movimento que não está só gerando uma crise com uma necessidade de recuperação, mas com necessidade de transformação em todas as perspectivas, de como eu lido comigo mesmo, com os meus pensamentos, com o meu contexto individual, como que eu lido no meu contexto profissional, no contexto organizacional, e isso até nas esferas da economia, da política, da questão da sustentabilidade, né? Então, uma coisa está conectada à outra e tudo parte desse princípio que é você estar aqui consciente desse momento e como você constrói e você se relaciona com tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu acho muito importante a gente estar falando sobre isso de uma forma tão intensa. No meio em que a gente está, a gente vê que se fala muito disso, mas existem lugares que ainda não despertaram, existem pessoas que ainda não tiveram acesso a esse tipo de conhecimento e de prática. E aí, Sabrina, eu queria entender também como é que as pessoas acessam isso, como elas podem entender um pouco mais, conhecer um pouco mais. Tem algo que você faça que possa ajudar as pessoas a começarem a engatinhar por esse contexto da habilidade da presença e do bem-estar? Hoje, felizmente, Sandra, nós temos muitas pesquisas sendo feitas quanto à habilidade da presença, quanto à prática da meditação, de mindfulness. A ciência começou a se interessar por esses benefícios e já temos muitos estudos, muitas comprovações, o que é muito importante, né? Talvez um guru yogi te diria, mas há 5.000 anos eu já falava isso. É Tudo bem, verdade. mas é importante que haja um embasamento científico, que haja comprovação científica dos benefícios. Então, hoje já entendemos que os benefícios da meditação não tem nada de esotérico, nada de místico. É na saúde, é no seu sistema nervoso, é biológico, é químico, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, e eu tenho buscado de várias formas levar essa educação para as pessoas, esse entendimento de como funcionam esses benefícios e um entendimento de que a meditação é algo democrático, de que é sim para todos. Ficou para muitas pessoas parecendo algo complicado. Então eu busco descomplicar, Uhum. para que as pessoas entendam que se você só tem 3 minutos, faça 3 minutos de pausa, de respiração consciente que seja. Isso já muda a vida positivamente, né? Então, eu tenho atuado em algumas frentes. No meu Instagram, o Sabrina Miller Oficial, eu ofereço as lives de meditação, sempre de forma bem tranquila, descomplicada, para quem quer começar. Tem muito material ali que eu trago, que eu posto das minhas pesquisas ou do que sai aí de novidades sobre meditação, né? Tem os projetos que eu levo nas empresas, o projeto SOME, que é Saúde Organizacional, Mental e Emocional, o programa Conscientemente, que você já mencionou. Então, a gente vai tentando levar, expandir aí tanto as práticas de bem-estar, quanto os seus benefícios. A minha ideia é que as pessoas entendam que o autocuidado não é prioridade, não é luxo. O autocuidado não é prioridade. O autocuidado não é luxo. É Ele tem que prioridade. ser prioridade. Tem que ser. A gente precisa se cuidar para que as pessoas entendam e façam essa mudança antes de precisar adoecer. Para que a minha história não se repita mais tantas vezes como vem se repetindo com tantas pessoas que fazem essa mudança após um susto, após um trauma, após uma doença. Então, a ideia é levar isso antes que chegue ao extremo, levar essa mudança de consciência, esse entendimento do autocuidado
da necessidade do autocuidado, antes que haja o adoecimento. É importantíssimo, né? E é isso, né? Como você disse, qual é mesmo a definição da OMS para a saúde? É um estado de completo bem-estar físico, mental e social, não apenas a mera ausência de doença ou enfermidade. Bem-estar físico, mental e social, né? Tudo isso que falamos aqui nesse bate-papo delicioso que estamos tendo. Agora a gente vai para a hora do chá. Topa? Topa tomar um chazinho, um Claro cafezinho que aqui? sim. Vamos bater canequinhas? Tchim, tchim. Tá aqui meu chazinho. A gente quer ouvir de você que sugestões você dá para as pessoas continuarem conhecendo mais sobre esse tema e se aproximando um pouco mais da questão da presença. E tem 5, 6 coisas aqui que eu quero te pedir um bate-volta aqui rapidinho. Sugira para a gente um livro. Da psicologia positiva, o Florescer, com certeza, do Seligman. Da meditação, talvez, nossa, tem tantos que eu gosto, acho que é a Mente do Buda, que eu tô lendo agora, eu tô gostando muito. E tem um livro chegando aí, conta pra gente, que livro O é esse que está Cérebro de Buda. chegando? Tá chegando o meu livro, mas Opa! esse primeiro é sobre o Ho'oponopono, que é uma das práticas meditativas e filosofia de vida que eu trabalho. E tá aí, tá no forno. Logo chega. Ho'oponopono, conheça, entenda, pratique. Oba, que bom. Eu quero ler e quero um autografado. Ah, com certeza, tá garantido. E um filme, Sabrina? Que filme você sugere? Como Estrelas na Terra, você já assistiu? Não. É um filme de Bollywood, é um filme Uau, indiano, maravilhoso, sobre a educação clássica comparada à educação transformadora. É a história de um garotinho passando por dificuldades na escola, até que se depara com um professor fora da caixa, naquele sistema rígido no qual ele estudava. Vale muito a pena assistir. Como que Estrelas na Terra. como Estrelas na Terra. Vou assistir esse fim de semana. Uma Lindo. frase. Sabe que eu acho que aqui, baseado na nossa conversa, vou trazer Sócrates. Conheça-te a ti mesmo. É a chave de tudo, né? Como eu quero saber que caminho seguir se eu não sei onde eu quero chegar? Se eu não sei Exato. quem eu sou? Então, acho que essa. Se eu puder deixar uma segunda, vou trazer uma bem batida de novo, mas verdade. Gandhi, seja a mudança que deseja ver no mundo. Que lindo. Essa Acho que é frase é isso, né? você. É Obrigada. você. A gente vê. O que tá sob meu controle é apenas a minha ação. Eu não controlo a ação do outro. Então, começa toda grande mudança começa assim com um pequeno passo e com cada pessoa que decide mudar, né? Então, eu só posso fazer isso começando com a minha própria mudança, com a minha própria lapidação, vibrando a energia que eu desejo para o mundo. É isso mesmo. E o que esse passo seja na direção certa, né? E que a vibração sempre seja uma vibração do bem, né? E Com um certeza. podcast, Sá? Que podcast você sugere? A casa é sua. Ah! Oba! Podcast é uma coisa boa para a gente ouvir enquanto está varrendo a casa, lavando a louça, dirigindo, Gosto. caminhando, né? Assim Eu como os gosto. mantras, né? A gente não falou aqui sobre os mantras e o quanto eles são relevantes quando a gente está querendo praticar a presença, como eles podem ser uma ferramenta útil, né? Por que que mantra ajuda a gente a concentrar e estar ali naquele momento de presença? Tem muita confusão quanto aos mantras que as pessoas associam à religião, né? Ou a rituais. E não, mantras do sânscrito, man quer dizer mente, tran quer dizer instrumento. Então, numa tradução livre, é um instrumento para a mente. Ou seja, é um instrumento meditativo. A repetição acessa o nosso subconsciente. Por isso que usa-se a repetição de mantras, outras formas de repetição. Além de todos os benefícios do som
para o sistema nervoso. Existe a neurociência do som, que entende como sons positivos afetam positivamente o nosso cérebro e a nossa mente. Então, e para quem tem dificuldade de se concentrar, tendo um ritmo, uma melodia, facilita esse processo quando você está começando a meditar. E todos, em diferentes idiomas, hindu, sânscrito, gurumukhi, latim, hebraico, português, inglês, em qualquer idioma, todos têm mensagens de positividade. Exato, exato. Então, é algo de muito positivo, sim. Sugere um mantra para gente, Sá. Eu gosto muito de usar o mantra da saúde, né, que é o Ramadasa. E eu gosto muito, muito do mantra I am, eu sou, que te conecta à sua essência, à sua verdade, ao seu próprio caminho. Que legal. E agora eu quero te pedir um presente para gente, já que estamos falando de presença. Queria encerrar o episódio com você conduzindo para gente aqui conosco uma meditação guiada, pode ser? Claro, claro, sem problema nenhum. Então, começando já? Sim. Então é importante que as pessoas assumam uma postura, se você está sentado numa cadeira, os pés planos no chão, o peso bem distribuído nos isquios, que são os ossinhos do bumbum, a coluna ereta, mas não tensionada, as mãos sobre as coxas, os ombros soltos, o topo da cabeça alinhado com o teto. Essa postura é importante porque alinha a sua coluna, a respiração flui mais livremente e porque o corpo tem uma inteligência que, após algumas práticas, quando você alinha a postura, o corpo internamente se prepara para um momento de pausa, porque reconhece a postura. Então, estando já colocado na postura, vá fechando os olhos, convidando o olhar mais para dentro do que para fora, buscando se sentir confortável com a sua presença, com seu silêncio. Busque sentir o seu corpo no ambiente, a temperatura na pele, o toque com a superfície ou com o tecido, a luminosidade através dos olhos fechados. Leve atenção aos sons. Que sons você percebe neste momento? Todos os sons que façam parte deste agora. Quanto mais você se atenta, mais sons você percebe. Que aromas você percebe? Que sabor tem na sua boca? Ativando os seus sentidos, você convida a sua mente a estar presente. Observe então a própria mente. Que informações ela te traz hoje? Imagine que se os pensamentos fossem a correnteza de um rio, você se senta à margem e observa, sem pular na correnteza, conhecendo o que se passa na sua mente hoje, mas permitindo que cada pensamento apenas siga seu fluxo, sem iniciar uma narrativa com nenhum deles. Comece então a colocar etiquetas nesses pensamentos que passam. O que é esse pensamento? Uma lembrança? Uma preocupação? Um planejamento? Um julgamento? Vai etiquetando cada pensamento que passar. Aos poucos, o fluxo de pensamentos começa a diminuir.
Deixe então os pensamentos em segundo plano e observe o seu corpo. Sinta o toque com o chão e com a cadeira, te dizendo: eu estou aqui, neste local, neste momento, está tudo bem. E observe o seu corpo todo, conhecendo que informações ele te traz hoje, se conhecendo um pouco mais neste momento. Se houver algum ponto de tensão, intencionalmente relaxe, convidando todo o seu corpo a um estado de relaxamento intencional. Vá levando então a sua atenção à sua respiração. Se a mente distraiu, tudo bem. Pacientemente convide-a de volta a observar os movimentos do corpo com a respiração, a parte peitoral que se move, a região abdominal, as costelas, talvez as costas, todas as partes que se movem com o ir e vir da respiração. Tente expandir essa percepção para o corpo todo, percebendo como todo o corpo se expande a cada inspiração e relaxa a cada expiração. E mantendo essa consciência, respire um pouco mais lento e profundo. Inspire lenta e conscientemente, de forma gentil. E expire pelo nariz lentamente, até ter a sensação de esvaziar os pulmões. Sinta o corpo respirando. Ouça internamente o som da respiração. E mais algumas vezes, inspire lento, profundo. Expire lentamente. Mais uma inspiração. E expire com a intenção de acalmar a mente, de deixar ir da agitação mental. Inspire mais uma vez. E expire com uma intenção de relaxamento, de leveza. E uma última vez, inspire. E expire, abrindo espaço para este momento, que é o agora. Se observe como um todo, alinhado, presente, consciente. Registre essa sensação e vá abrindo os olhos lentamente, retomando o contato. Obrigada por compartilhar essa prática comigo. Que delícia! Preparados agora no seja dia, seja tarde, seja noite, para estarmos mais conscientes, levando a vida que só a gente pode levar, né? Que é só nossa. Sabrina, muito obrigada por ter vindo e participado deste episódio, ter compartilhado seu conhecimento, um pouco do que você conhece e faz. Obrigada, né? E como é que as pessoas fazem para te acompanhar e continuar conectados contigo? Pelo meu Instagram, o Sabrina Miller Oficial, Miller com U, M-U-L-L-E, Sabrina Miller Oficial. E meu site, mesmo nome, sabrinamiller.com. São as principais fontes aí de contato, de informações. E fico à disposição. Agradeço o convite, a confiança. Uma alegria estar aqui com você nessa conversa.
E lembrando que tem meditações semanais, a Sabrina oferece o serviço gratuito de meditações semanais e é uma delícia, vale a pena acompanhar. Tem para quem gosta da manhã, tem para quem gosta da noite, tem à tarde também? Tem, não. Tem, mas elas ficam gravadas, né? Então tem segunda-feira às 7h30 da manhã, quinta-feira às 9 da noite, na live no meu Instagram. E eu busco a cada semana trazer uma prática diferente para que as pessoas experimentem diferentes técnicas, para que possam reconhecer aquelas com as quais têm mais afinidade, né? Que vão facilitar a sua prática meditativa. E sempre de forma simples, descomplicado, fica gravado no IGTV, para que a pessoa possa fazer a qualquer momento. E estão todos convidados. É isso aí. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente hoje no episódio. Obrigada, Sá, por ter vindo para o A Casa é Sua. Um beijo. Sou eu que agradeço. Uma alegria estar aqui. Um beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada.